Então, sexto ano, voltei com mais uma aula, sendo que a aula de hoje, matéria nova, tá bom? Então vamos lá, peguem a apostila, façam todas as anotações possíveis. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, vamos dar início aí no capítulo 14, que trata sobre os conceitos e tipos de frase. Na aula passada, né, na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre a introduçãozinha mesmo de frases e vamos dar continuidade a esses conceitos. Então vamos ali, vamos acompanhar a leitura ali. Tá assim: não é necessário que seja um enunciado longo para ser uma frase. Às vezes, uma única palavra já comunica. Ao iniciarmos uma frase, precisamos empregar uma letra maiúscula. É sua marca inicial. Para finalizá-la, precisamos empregar um sinal de pontuação. São sinais que encerram frases. Então, percebam nessas características que ele dá aqui, ó. Precisamos de letra maiúscula, né? Essa letra maiúscula, ela é a marca do início da frase. Toda frase tem que iniciar com letra maiúscula. E para o término dessa frase, né, como diz aqui, ó, para finalizar, precisamos usar um sinal de pontuação. Esse sinal de pontuação pode ser um ponto final, pode ser um ponto de interrogação, pode ser um ponto de exclamação, perfeito? Então, dentro de uma frase, o que eu preciso? É só a gente ter uma ideia aqui, ó. Aqui eu tenho, nesse iniciozinho aqui, ó, eu tenho a palavra não, que começa com N com a letra maiúscula. E aqui eu tenho um ponto. Vou acabar que eu botei em cima, assim, vamos fazer um traço, ó, tá vendo? Um ponto final. Então, aqui eu tenho uma frase. Logo em seguida, eu começo uma outra frase, olha lá, com a letra maiúscula, e termino também com um ponto. Então, toda frase tem essa estrutura fixa. Iniciar com a letra maiúscula e terminar com um ponto. Perfeito? Vamos dar continuidade, então, aqui. Eu coloquei para vocês esse conceitozinho, esses exemplozinhos, para a gente poder entender melhor. Ó, vamos classificar aqui como frase 1, aqui como frase 2 e embaixo frase 3. Perfeito? Então, vamos aqui, ó. Socorro! Tanta coisa gostosa que é difícil escolher. Aqui eu tenho a palavra socorro, que inicia com a letra maiúscula e tem um ponto de exclamação logo em seguida. Logo depois eu tenho a palavra tanta, que também começa com letra maiúscula e também termina com ponto de exclamação. É uma frase que contém sentido, né? Ó, socorro, tanta coisa gostosa que é difícil escolher. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma frase. Ela tem sentido, ela inicia com palavra maiúscula, com a letra maiúscula e termina com ponto. Ó, fogo. Ah, Luana, fogo não é uma frase, porque fogo é só uma palavra. Mas quando eu digo para vocês fogo, se você ouvir, você não consegue ter um sentido do que a pessoa está querendo dizer? Está querendo dizer o quê? Que está pegando fogo, né? Então, a palavra fogo, eu começo com a letra maiúscula, ó, aqui, e termina com o ponto. Então, ela tem estrutura lógica de compreensão, ela tem início de letra maiúscula e ela também tem ponto. Então, eu posso dizer que essa palavra é uma frase? Eu posso dizer que essa palavra é uma frase. Então, basta você entender que não é porque tem uma palavra só que não possa ser uma frase. Para ela ser uma frase, ela tem que ter o quê? Um entendimento lógico da frase, ou seja, um sentido completo, iniciar com letra maiúscula e terminar com ponto, né? Algum ponto, seja ele ponto final, ponto de interrogação, algum tipo de ponto. A terceira, a longe menina é cor verdade. E não entendi nada. Ó, ela iniciou com letra maiúscula? Iniciou. Ela terminou com ponto? Terminou. Porém, ela não tem sentido. Olha ali, ó. A longe menina, a cor verdade. Ela não tem sentido. Então, se apesar de iniciar com letra maiúscula e terminar com ponto, ela não tem sentido, ó, ela não tem sentido, ela não é uma frase. Ela é apenas um conjunto de palavras, né, na qual não possui sentido completo. Se ela não possui sentido completo, ela não pode ser uma frase.
Perfeito? Conseguiram, então, entender o que é uma frase? Né? Para ser frase tem que ter sentido completo, iniciar com letra maiúscula, terminar com algum tipo de ponto. Ah, e aqui a gente já viu que inicia com letra maiúscula, termina com ponto, mas não tem sentido. Então, faltou algum desses passo a passo, ela não é frase. Então, vamos ver aqui um quadrinho de tipos de frase que eu coloquei para vocês, que são as classificações. Né? Vocês já estudaram algumas, né? Eu tenho aqui, ó, a declarativa. Deixa eu trocar a cor da caneta para ficar mais próximo aqui da cor do quadrinho. Ela pode ser declarativa, exclamativa, interrogativa, reticente, optativas e imperativas. Então, aqui eu tenho, né, 6 tipos de classificações distintas. Pode ser que alguma dessas vocês, né, não tenha visto aí em algum momento no Fundamental 1, mas a gente acrescenta agora, tá? Então, vamos lá. As frases chamadas de frases declarativas são aquelas frases que informam ou declaram alguma coisa. Tá até aqui, ó. Frase, esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa, né? Ela pode ser tanto afirmativa e negativa e terminar com ponto final. Então, a estrutura da declarativa é isso: declarar é informar. Ela informa algo, seja afirmando ou negando, mas ela informa. Exemplo, eu adoro dirigir. Então, ele está informando que a pessoa gosta de dirigir. Ó, terminou com ponto final. A exclamativa. A exclamativa, ela expressa emoções, né? São frases que terminam com ponto de exclamação. Aqui, ó, são empregadas quando o emissor quer manifestar emoção e termina com ponto de exclamação. Olha o exemplo. Como você dirige bem? Então, a pessoa está manifestando algum tipo de emoção, né? Terminando com ponto de exclamação. Interrogativa é aquela, né, que vai fazer perguntas, seja direta ou indireta, e terminando com ponto de interrogação, caso seja direta, e terminando com ponto final, caso seja indireta. Vamos ver os exemplos. Você sabe dirigir? Então, é uma pergunta, né, terminando com ponto de interrogação. Então, é uma pergunta super direta. Agora, olha de baixo. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Percebam que começou com a palavra desejo saber, mas terminou com ponto final. É uma pergunta, porque ela está perguntando se a pessoa aceita suco, né? Porém, indiretamente. Então, quando se faz uma pergunta indiretamente, se usa o ponto final e não um ponto de interrogação. Reticente é uma frase, né, que pode ser tanto uma interrupção de ideias quanto suspensão de ideia e vai terminar com aqueles 3 pontinhos, né, que a gente chama de reticências. Aqui, ó, para indicar suspensão ou interrupção de ideias. Termina com os 3 pontinhos, ó. Dirigir, voar, imaginar e sabe Deus o que mais, olha lá, né? Interrompeu aí ideias, eu coloquei o ponto de interrogação. Agora eu vou tirar aqui a canetinha para a gente conseguir entender. A de baixo. A de baixo diz assim: optativa. São usadas para exprimir um desejo. Então, toda frase optativa, ela exprime desejo. E sempre tem ponto de exclamação. Então, cuidado para vocês não confundir a optativa com a exclamativa. A exclamativa é emoção. A optativa é um desejo, é uma vontade. Olha o exemplo. Deus te acompanhe. Não é um desejo, né? É um desejo. Então, cuidado só para não confundir optativa com exclamativa. A imperativa. Imperativa é aquele que vai dar uma ordem, um pedido, um conselho. Bom vocês em saberem que sempre usam verbos no imperativo, que são aqueles verbos que dão ordem, né? E eles podem tanto ter ponto de exclamação quanto ponto final. Olha os exemplos. Faço entrar no carro. Tá vendo? Que aí é um pedido, olha lá o verbo faça. Faça é um verbo no imperativo. Ó, não faça isso, é uma ordem, né? Porém, terminou com um ponto final. Então, a imperativa, ela exprime isso, um conselho, um pedido, uma ordem, e pode ser utilizada ou ponto de exclamação ou ponto final, tá bom? Agora, eu tenho aqui, a gente só vai iniciar esses 2 tipos de verbos, de frases, mas a gente vai aprofundar esse conceito na próxima aula, tá? Então, eu tenho aqui, ó, as frases se organizam de forma a transmitir uma informação. Elas denominam-se
Aí eu coloquei aqui como frases verbal e nominal. É diferente daquelas classificações que a gente acabou de ver, né? Aquelas classificações de imperativa, interrogativa, exclamativa, declarativa, optativa, são as classificações das frases. Tipos de frase, ó, tipos, né? Elas são consideradas verbal ou nominal. E aí eu tenho aqui, ó, a frase verbal é aquela que tem verbo. A frase nominal é aquela que não tem verbo. Então, é muito fácil de vocês entenderem. Verbal tem verbo, nominal não tem verbo. Ó, nominal vem de nome, né? Então, só tem nome. Então, aqui o exemplo. Ó, você está de parabéns pelo desempenho das aulas. Então, eu tenho verbo. Se eu tenho verbo, é uma frase verbal. Queremos que você venha aqui hoje. Eu também tenho verbo. É uma frase verbal. Pode ser um verbo, pode ser dois verbos, não importa. Tem que ter verbo. Olha de nominal que tá aqui, ó. Parabéns, Maria. É uma frase, não é? Só que é uma frase que não tem verbo. Olha de baixo. Que dia lindo. Então, que dia lindo também é uma frase. Só que é uma frase sem verbo. Então, essa parabéns, Maria, e que dia lindo são frases nominais, porque ela não tem verbo. Então, chegando, né, ao término da nossa aula de frases, classificações e tipos, eu deixo aí para vocês essas duas páginas, essas páginas, que é da 411 até 414, que fala sobre as classificações e os tipos de frases para vocês fazerem, tá bom? Aí façam aí um resumo da aula, tirem foto dos exercícios e do resumo e me enviem. Na próxima aula, a gente vai continuar com conceitos desses tipos de frase nominal e verbal também, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem aí, tá bom? Então, trabalhamos hoje as classificações e os tipos de frases. Um beijo e fique com Deus.